A luz suave do sol outonal iluminava o pátio do prédio de 5 andares, transformando as folhas que caíam em um tapete dourado e brilhante. Com passos calmos, Valentina Borisovna Kolesnikova descia os degraus da escada, segurando uma pequena tigela entre as mãos. Seus cabelos grisalhos, penteados com esmero em um coque discreto, contrastavam com o suéter de lã em tom de cereja desbotado, que apesar dos anos de uso, ainda mantinha um ar de elegância discreta. Com voz doce e quase maternal, ela chamou: Ruivo, Ruivo, vem cá, meu bem. Debaixo de um banco surgiu um gato grande, de pelagem avermelhada e patas brancas, que se aproximou com cautela, os olhos âmbares revelando desconfiança, mas vencidos pela fome. Isso mesmo, que bom menino, elogiava Valentina Borisovna, agachando-se para colocar a tigela com restos de ensopado no chão. Come devagar, sem pressa. Não muito longe, uma jovem mãe observava a cena com um sorriso, enquanto balançava o carrinho de bebê. Que gato lindo, comentou. E como a senhora é boa cuidando dele assim. Valentina Borisovna sorriu com modéstia e ajustou a gola do suéter. O que fazer, minha filha? Deus manda que cuidemos dos bichinhos. E coitado, quem mais vai se importar com ele senão nós, os velhinhos? Quando a mulher se distraiu com o choro do filho, o rosto de Valentina Borisovna endureceu por um instante. A expressão amável deu lugar a um olhar frio e a voz, antes carinhosa, tornou-se áspera. Vai embora, seu ingrato. Sussurrou, afastando o gato com um leve movimento do pé. Já comeu, agora some. Foi então que, vindo da direção do arco que levava à feira, apareceu uma figura robusta. Era Ana Semyonovna, a vizinha do 3º andar, carregando 2 sacolas pesadas e parando a cada passo para recuperar o fôlego. Valentina Borisovna, como por mágica, transformou-se, endireitou os ombros e assumiu um ar de genuína preocupação. Aninha, minha querida, por que você está carregando tanto peso sozinha? Exclamou, apressando-se em direção à vizinha. Deixe-me ajudar, senão você vai se machucar. Obrigada, Valentina Borisovna, respondeu Ana Semyonovna, aliviada ao passar uma das sacolas. Os táxis estão caríssimos, então resolvi vir a pé. Comprei batatas, cenouras e beterrabas para o inverno. Enquanto subiam devagar em direção ao prédio, Valentina Borisovna conduziu a conversa com habilidade. Aninha, eu não paro de pensar no meu neto, o Artyom. Dia 10 de outubro ele faz 12 anos. Queria fazer uma festinha, mas com a minha aposentadoria. 12 anos já. Como o tempo passa, suspirou Ana Semyonovna. E o que dizem os pais dele, os Tiesina? Valentina Borisovna abanou a cabeça. O que eles podem dizer? A Zinaida trabalha em hospital por quase nada, e o Gori na fábrica ganha migalhas. Vivem de aluguel, contando cada centavo. Chegando ao patamar entre o 2º e o 3º andar, Valentina Borisovna baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Sabe, Aninha, eu pensei. Que tal comemorar no Zolotoy Petushó? É um café infantil que abriu no centro. Dizem que lá tem apresentações para crianças e a comida é boa. O Artyom é esperto, entende de computadores, sonha em ser programador. Quero dar um pouco de alegria para ele. Ana Semyonovna apoiou a sacola na porta de seu apartamento e tirou as chaves do bolso. Boa ideia, Valentina Borisovna. Quanto fica por pessoa? Valentina Borisovna fez uma pausa, como se estivesse calculando mentalmente. Não sei ao certo, mas dizem que é em conta. Eu penso em algo simples, uns 10 convidados no máximo, Artyom, os pais, eu e alguns coleguinhas. Ana Semyonovna hesitou, mas logo ofereceu. Se precisar, eu posso ajudar. Minha irmã me deixou uma pequena herança. Que Deus a tenha. Os olhos de Valentina Borisovna brilharam por um instante, mas ela baixou o olhar rapidamente. Imagina, Aninha, não precisa. Só estava compartilhando meus planos. A gente se vira. Depois de se despedir da vizinha, Valentina Borisovna subiu até seu apartamento no 4º andar. Ao entrar, pendurou o suéter com cuidado no armário e vestiu um roupão de casa. O ambiente conservava o clima de uma época passada. O aparador com cristais, a vitrine com estatuetas de porcelana, a mesinha de centro polida. Na parede, um retrato severo de um homem de óculos. Se você visse, Petia, como eu me viro sozinha, murmurou, olhando para a foto do marido falecido. Sua esposa culta não se perde, não se preocupe. Dirigiu-se ao quarto e, de dentro da comoda, retirou uma caixa de madeira entalhada. Lá dentro, sobre um forro de veludo, repousava um broche de prata, com 2 galhos entrelaçados e minúsculas pedras coloridas incrustadas. O broche da mamãe sussurrou, acariciando a peça. Era tudo que restava daqueles tempos quando sua mãe, Vera Nikolaevna, professora de família tradicional, era uma figura respeitada na cidade.
Quando a casa recebia intelectuais, ecoava música e as conversas giravam em torno da literatura, até que tudo desmoronou nos anos 90. Ela fechou a caixa com delicadeza e a guardou de volta. Em seguida, retirou debaixo de uma pilha de roupas de cama um caderninho de capa dura. Sentada à mesa da cozinha, anotou: Anna Semyonovna. Herança da irmã. Festa do Artyom no Zolotoy Petushó. Estimativa: 40 a 50 mil. Recostando-se na cadeira, sorriu com satisfação. O plano começava a tomar forma. Aqueles ingênuos, aquelas pessoas boas, nem imaginavam como era fácil manipulá-las. Bastava mencionar as crianças, pintar um quadro de dificuldades, e os bolsos se abriam sozinhos. A bondade e a fraqueza refletiu. E ela não podia se dar ao luxo de ser fraca. Não naquele mundo. Do lado de fora ouviu-se um miado. O gato ruivo estava no peitoril da janela, olhando-a com intensidade como se a julgasse. Olha só, ficou me encarando, resmungou Valentina Borisovna, fechando a cortina com um gesto brusco. Ninguém te chamou. Voltou-se para suas anotações. O dia seguinte seria crucial. Precisava encontrar por acaso Zinaida e, com jeito, fazer com que a ideia da festa do Artyom parecesse natural, até levá-la a considerar um evento organizado. Zinaida era orgulhosa demais para aceitar ajuda direta, mas com a estratégia certa. Valentina Borisovna sorriu, confiante. A arte de lidar com as pessoas, aprimorada em anos como professora, agora servia a outro propósito. Afinal, pensou, dura em anos eu só dei. Agora é minha vez de receber. Outubro. O café infantil Zolotoy Petushó brilhava em cores vibrantes. Guirlandas, balões e luzes piscantes criavam um clima festivo, enquanto uma música animada ecoava pelo salão. À mesa principal, repleta de guloseimas, sentava-se Artyom, o aniversariante, magro e sério demais para sua idade, mas com um sorriso raro no rosto. Ao seu lado, os pais e alguns coleguinhas. Vamos agradecer a pessoa que tornou esta festa possível, anunciou Valentina Borisovna, levantando-se com um copo de suco. Anna Semyonovna insistiu em bancar este lindo evento para o Artyom. Um gesto verdadeiramente generoso. Todos os olhares se voltaram para Anna Semyonovna, que, sem perceber, havia caído na armadilha cuidadosamente preparada. Sentada no canto da mesa, modesta como sempre. A mulher piscou, confusa, enquanto seu rosto redondo refletia um embaraço. Mas nós, começou a gaguejar, mas interrompeu-se ao ver os olhares curiosos das crianças fixos nela. Muito obrigada, Anna Semyonovna, exclamou Artyom, correndo até ela e abraçando-a com força. Este é o melhor aniversário da minha vida. Zinaida, magra e de rosto cansado mas bondoso, olhou para a sogra com espanto. Ela e Igor haviam discutido longamente sobre como celebrar o aniversário do filho. Não tinham dinheiro para alugar um café, então planejavam um simples chá em casa. Mas Valentina Borisovna insistira no Zolotoy Petushó, garantindo que tudo já estava resolvido. Quando os animadores levaram as crianças para a área de jogos, Anna Semyonovna aproximou-se discretamente de Valentina Borisovna. Valentina Borisovna, nós não combinamos nada disso. Eu só queria ajudar um pouco, mas... Aneca, minha querida, interrompeu a Valentina com voz doce, colocando a mão sobre a dela. Como podemos falar em dinheiro quando se trata da felicidade de uma criança? Olhe só como o Artyomka está radiante. Isso não vale qualquer valor? Nesse momento, o gerente do local aproximou-se com uma pasta nas mãos. Desculpe, quem ficará responsável pelo pagamento? Perguntou educadamente. Anna Semyonovna, claro, respondeu Valentina com um sorriso, antes que a outra pudesse reagir. Ela é a organizadora da nossa festa. O gerente estendeu a pasta a Anna Semyonovna, que a abriu e empalideceu. No papel, a soma saltava aos olhos, 55 mil rublos. Mas isso é, balbuciou, as mãos tremendo. Aneca, há algum problema? Perguntou Valentina em voz alta, fazendo com que alguns pais se virassem na direção delas. Anna Semyonovna engoliu em seco, tirou o cartão do bolso e entregou-o em silêncio ao gerente. Aposentadoria de 6 meses. O dinheiro guardado para reformar o banheiro. A herança da irmã. Quando os convidados começaram a se despedir, Valentina Borisovna, já junto à saída, deslizou discretamente um pequeno caderno em sua bolsa e anotou: Anna Semyonovna, 55 mil rublos. Concluído. Do lado de fora, no banco em frente ao café, Rijik, o gato ruivo, abriu um olho sonolento e acompanhou a mulher com um olhar desconfiado enquanto ela se afastava. Novembro. Mãe, você não acha melhor irmos ao hospital? Perguntou Igor, sentando-se hesitante na beirada do sofá onde Valentina Borisovna estava deitada. Não, filho, não é necessário, respondeu ela com voz fraca. É só a pressão.
Amanhã é o aniversário da morte do seu pai, e eu nem consigo me levantar para organizar tudo. Igor franziu a testa. Homem forte, com mãos calejadas de mecânico, ele se sentia impotente diante das fraquezas da mãe. Sempre que ela adoeceu, uma culpa o invadia, como se tivesse falhado em protegê-la. Nós e Zina cuidamos de tudo, garantiu. Seu pai merece um memorial à altura. Alguém bateu à porta. Era Grigori Fyodorovich, primo falecido do marido de Valentina, chegando da capital regional. Homem corpulento em terno caro, parecia deslocado na modesta escadaria do prédio de 5 andares. Valiúcha, por que está deitada? Exclamou, entrando no quarto. Não está se sentindo bem, Grigori? Obrigada por vir, respondeu ela com um sorriso fraco. Desculpe não recebê-lo como deveria. Ela tentou se levantar, mas gemeu, levando a mão ao peito. Igor correu até ela, enquanto Grigori Fyodorovich clicou a língua, preocupado. Nada de preocupações, declarou com firmeza. Eu mesmo organizo tudo. Piotr era um grande homem, um verdadeiro mestre. Merece o melhor. Na janela do quarto, Rijika observava tudo do parapeito, tendo entrado pela fresta da janela. Quando os olhos da gata e de Valentina Borisovna se encontraram, foi ela quem desviou o olhar primeiro. No dia seguinte, no restaurante Dvorianskoye Gnezdo, reuniram-se ex-colegas do falecido e parentes. Valentina Borisovna, milagrosamente recuperada, ocupava a cabeceira da mesa com um vestido novo de tom escuro. No peito, uma broche de prata, herança de sua mãe, cintilava sob a luz dos lustres. Obrigada, Grigori, disse ela, emocionada, apertando a mão do primo. Como eu faria sem você? Quando a conta chegou, 85.000 rublos, Grigori Fyodorovich empalideceu, mas não disse nada. Só em casa, ao recontar o dinheiro reservado para um carro novo, permitiu-se xingar baixo. Dezembro. Mãe, tem certeza que quer vir conosco? Perguntou Igor, balançando o peso de um pé para o outro na porta do apartamento. É só uma festa da fábrica. Vai ser barulhento. Filho, ficarei sozinha no ano novo, suspirou Valentina Borisovna. A Zina não se importa? Ficarei quietinha num cantinho. Zinaída, atrás do marido, apertou os lábios, mas não disse nada. Ultimamente a sogra aparecia em todos os eventos familiares, e cada vez isso resultava em despesas inesperadas. Depois do aniversário de Artyom, o orçamento doméstico havia ficado abalado. Igor insistira em devolver pelo menos parte do dinheiro a Ana Semyonovna, afinal, precisavam economizar para a entrada de um apartamento. No restaurante, Valentina Borisovna manteve-se discreta, sentada ao lado de Igor, conversando amavelmente com seus colegas. Especialmente aproximou-se de Maria Ivanovna, uma mulher de meia idade, diretora da creche onde seu falecido marido trabalhará. Petya amava tanto as crianças, disse Valentina com emoção. Era um verdadeiro idealista. Maria Ivanovna sentia, enxugando uma lágrima furtiva. À meia-noite, as duas já pareciam velhas amigas. Que alegria conhecê-la melhor, disse a diretora. Uma mulher tão culta da antiga guarda dos educadores. Você precisa vir ao nosso jardim de infância contar sobre seu marido. Seria um evento maravilhoso. Quando a conta chegou, Valentina Borisovna estendeu a mão à bolsa, mas Maria Ivanovna deteve. De jeito nenhum, Valentina Borisovna. Permita que eu, como representante da educação, preste minha homenagem à viúva de um pedagogo tão dedicado. Zinaída observava, incrédula, enquanto a diretora passava o cartão de crédito. 40.000 rublos. Nos olhos de Maria Ivanovna brilhavam lágrimas de comoção. Nos de Valentina Borisovna, algo parecido com triunfo. Quando os últimos convidados se foram, Zinaída sussurrou ao marido. Não te parece estranho que sua mãe sempre acabe no centro das atenções? Mas são os outros que pagam. Zina, não comece, afastou-se Igor, cansado. Mãe só sabe lidar com as pessoas. É uma intelectual, uma professora. Ex-professora, corrigiu Zinaída. E agora? Não sei quem ela é, mas não gosto disso. Igor apenas balançou a cabeça, mas algo o incomodou por dentro. Lembrou do rosto desesperado de Ana Semyonovna ao ver a conta no Zolotoy Petushok. Não, mãe não faria isso de propósito, tentou se convencer. São só coincidências. Já em casa, Valentina Borisovna retirou do armário uma caixa com novas botas de couro legítimo. Experimentou-as, admirando-se no espelho. Depois, abriu o estojo da broche e colocou ao lado um par de brincos de ouro, simples mas elegantes. Pegou o caderno e anotou, Maria Ivanovna, 40.000 rublos. Concluído. Do lado de fora, no peitoril da janela, Rijik a observava sem piscar. Em seus olhos âmbar, havia algo que parecia uma promessa. A neve caía lá fora, cobrindo a cidade com um manto branco.
Dentro do pequeno apartamento alugado dos Kolesnikov, o ar estava quente, mas a tensão crescia a cada minuto. Zinaída, junto ao fogão, mexia nervosamente a sopa, enquanto Igor, à mesa, fingia ler o jornal. Igor, precisamos conversar, decidiu-se ela finalmente. Zinaída desligou o fogo e se virou para o marido, cruzando os braços. Sobre a sua mãe. O jornal desceu lentamente das mãos de Igor, que olhou para a esposa com cautela. Conhecia aquele tom de voz, e pressentia que a conversa não seria agradável. O que está errado agora? Perguntou ele, cansado. Zinaída sentou-se à sua frente procurando as palavras certas. Como explicar ao marido algo que, para ela, era óbvio, sem parecer a nora maldosa que todos temiam ser? Depois de um suspiro, começou com cuidado. Você não acha estranho que nos últimos 3 meses, sua mãe organizou 3 eventos, e não pagou por nenhum deles? Igor franziu a testa. Zina, pelo amor de Deus, não comece de novo. Não, escute, cortou ela firme. O aniversário do Artyom? Quem pagou? Anna Semyonovna. As exéquias do seu pai? Esse Grigori da região. O jantar de ano novo no jardim de infância? Maria Ivanovna, que mal conhece sua mãe. Ela baixou a voz, como se temesse que as paredes ouvissem. Isso não lhe parece um padrão? O rosto de Igor escureceu. No fundo, ele também havia notado aquelas coincidências, mas admiti-las significaria encarar uma verdade dolorosa. Sua mãe, a mulher que o criará com tanto carinho, poderia estar manipulando as pessoas. A ideia era insuportável. São só coincidências, murmurou sem convicção. As pessoas querem fazer isso por ela. Afinal, ela é uma intelectual, foi professora. Igor, olha a realidade. Zinaída não aguentou mais. Ela usa sua imagem de viúva pobre e aposentada para que os outros bancem seus caprichos. E você, um homem adulto, não percebe nada. O punho de Igor desceu com força sobre a mesa, fazendo os talheres tremerem. Não se atreva a falar assim da minha mãe. Rugiu. Ela dedicou a vida aos alunos, aos filhos. E você? O que você faz? Eu. Zinaída recuou, ferida, mas não se calou. Sou auxiliar de enfermagem e ganho 18.000 rublos por mês. Economizamos cada copeque para dar entrada numa casa própria, nos privamos de tudo. Enquanto isso, sua mãe compra brincos de ouro e espera que gastemos nosso suado dinheiro com as festas dela. Foi então que Artyom apareceu na soleira da porta, os cabelos loiros despenteados, os olhos arregalados de medo. Por que vocês estão brigando? Perguntou tímido. É por causa da vovó? Igor e Zinaída trocaram um olhar culpado. O clima entre eles esmoreceu instantaneamente. Não é nada, filho, disse Igor, o primeiro a se recompor. Só estamos discutindo coisas de adulto. Vá fazer a lição, querido, acrescentou Zinaída com um sorriso forçado. Logo jantamos. Assim que o menino se afastou, o casal retomou a conversa em sussurros, mas a tensão não diminuiu. No fim, Igor pegou a jaqueta com um gesto brusco e saiu batendo a porta. Aquela noite, pela primeira vez em 13 anos de casamento, não voltou para casa. No dia seguinte, Zinaída saiu mais cedo do trabalho e dirigiu-se à casa de Anna Semyonovna. A vizinha recebeu-a com desconfiança, mas após um momento de hesitação, convidou-a para entrar. Zinaída Petrovna, que surpresa! Começou Anna, servindo chá com mãos trêmulas. Anna Semyonovna cortou Zinaída, indo direto ao ponto. Me diga com sinceridade, você realmente quis pagar sozinha pela festa do Artyom no Zolotoy Petucho? A mulher baixou os olhos, mexendo na xícara sem tocá-la. Zinosha, minha querida, por que revirar o passado? A festa foi linda. O menino ficou tão feliz. 55.000 rublos, disse Zinaída, seca. Quase toda a sua aposentadoria de 6 meses. Anna Semyonovna suspirou, como se uma barreira dentro dela ruísse. Eu não imaginei que ficaria tão caro, confessou finalmente. A Valentina falou em algo modesto, mas, na hora, anunciou para todos que eu havia insistido em pagar tudo. Como eu poderia recusar com as crianças ouvindo? Os olhos de Zinaída arderam de compreensão. Ela empalideceu ao entender a extensão das manipulações da sogra. 1 hora depois, estava na sala de Maria Ivanovna, a diretora do jardim de infância. A mulher recebeu-a com um sorriso confuso. Zinaída Petrovna. Que inesperado! Artyom já está grande para a nossa escola, comentou o amável. Vim falar sobre o jantar de ano novo, foi direto ao ponto. O sorriso de Maria Ivanovna congelou. Um equívoco. 40.000 rublos, emendou Zinaída. Por uma celebração com pessoas que mal conhecia. Por que você pagou? A diretora corou folheando papéis sem necessidade. Valentina Borisovna, uma viúva respeitável, ex-professora. Era meu dever, como colega de educação. Ela mesma ofereceu que você pagasse, insistiu Zinaída.
Não, claro que não. Apressou-se Maria Ivanovna. Só, em nossa conversa, ela mencionou como vive com tão pouco, mas sonhava em fazer algo especial em memória do marido. Eu é que me ofereci. Zinaída assentiu lentamente. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Enquanto isso, Valentina Borisovna revisava em sua cozinha as listas de convidados para seu aniversário de 70 anos. Uma data importante, que merecia ser celebrada com pompa. Quando a campainha tocou, abriu a porta com um sorriso radiante. Igorek! Exclamou, alegre. Por que não avisou que viria ontem? Eu teria arrumado a cama para você. Igor sorriu, constrangido. Depois da briga com Zinaída, passará a noite no apartamento da mãe, mas saíra cedo, sem se despedir. Mamãe precisava falar sobre seu aniversário, disse, sentando-se à mesa. Ah, que bom que lembrou. Animou-se Valentina. Estava justamente organizando a lista. Tem que ser simples, mas digno. Ela puxou uma folha do gavetão e estendeu ao filho. Igor correu os olhos pelos nomes. Mamãe, são 60 pessoas, protestou, atordoado. Isso vai custar uma fortuna. Já escolhi o local, interrompeu Valentina, radiante. O Kupetsky Dvor. Um ambiente encantador, serviço impecável. Sim, é um pouco caro, mas 70 anos só se faz uma vez na vida, não é? Igor franziu a testa, recordando a discussão com Zinaída. Será que ela tinha razão? Com cautela perguntou. E quem vai pagar por tudo isso, mamãe? Valentina Borisovna congelou. Depois continuou a mexer nas anotações, como se não tivesse ouvido. Já encomendei o vestido, anunciou mudando de assunto. Azul escuro, com renda. 45 mil. E uns brincos de ouro para combinar com a broche da minha mãe. Ficará elegante. Uma onda de ansiedade subiu pela garganta de Igor. No bolso a extrato bancário queimava. 350 mil rublos, economizados em 5 anos de sacrifícios com Zinaída. Será que a mãe esperava que eles gastassem tudo aquilo no seu aniversário? Foi então que Rijik saltou para o peitoril da janela. O gato ruivo deslizou pelo parapeito e de repente pulou sobre a mesa, derrubando com a pata uma pilha de cartões. Valentina Borisovna gritou, tentando espantá-lo. Safado! Xingou, erguendo a mão. Rijik arqueou as costas bufando. Igor notou algo nos olhos do animal que nunca vira antes, um ódio puro, direcionado à sua mãe. De onde veio esse gato? Perguntou, tentando pegá-lo. Entra pela fresta da janela, resmungou Valentina, irritada. E vive estragando minhas coisas como se fizesse de propósito. Ela se abaixou para recolher um caderno caído. Igor vislumbrou por um instante, páginas cheias de nomes acompanhados de números. A mãe guardou-o rapidamente na gaveta. Então, sobre o aniversário, filho, retomou o doce. Preciso de um pequeno auxílio com a organização. Sei que vocês estão juntando para o apartamento, mas como comparar um teto com o aniversário da própria mãe? Igor olhou para ela e pela primeira vez, não viu a mulher carinhosa que o criará, mas uma estrategista fria, disposta a explorar qualquer fraqueza. A voz saiu seca. Vou conversar com Zinaída. Quando a porta se fechou atrás do filho, Valentina Borisovna voltou aos seus papéis. Nada poderia estragar a antecipação daquele triunfo, um aniversário suntuoso, o ápice de uma vida dedicada a ser admirada. Fechou os olhos, imaginando-se no vestido novo, a broche de prata da mãe brilhando no peito, os brincos de ouro reluzindo à luz dos candelabros, enquanto os convidados Um ruído a fez abrir os olhos. Rijik, imóvel no batente da janela, observava-a com uma intensidade perturbadora. Desta vez não havia dúvida, aquele gato a odiava. E pela primeira vez, Valentina Borisovna sentiu um calafrio. Os patrocinadores de festas que nunca haviam combinado. O ar no salão tornou-se pesado, carregado de uma mistura de incredulidade e indignação crescentes. Alguns convidados trocavam olhares consternados, outros, como a senhora Ana Semyonovna, levavam as mãos ao peito, como se o peso da traição os atingisse fisicamente. Mas isso é um absurdo! Exclamou um homem de bigodes grisalhos, meio levantando-se da cadeira. Eu paguei pelos funerais do meu cunhado porque ela disse que era vontade dele, que ele havia deixado dinheiro para isso. E eu, interrompeu uma voz trêmula do fundo do salão, eu vendi meu relógio de ouro, herança do meu pai, para ajudar com o casamento da netinha dela. Mas não havia nenhuma netinha. Valentina Borisovna recuou um passo, como se as palavras fossem golpes. Seu rosto, antes impecavelmente maquiado, agora revelava cada rugas de tensão. Os lábios, pintados de um vermelho escarlate, tremiam. Vocês estão inventando coisas. Tentou protestar, mas a própria voz soou fraca, sem convicção. Zinaída, você está distorcendo tudo. Essa tecadinha é apenas anotações pessoais.
Anotações pessoais? Repetiu Zinaída, erguendo o caderno mais alto. Aqui está escrito, em sua própria letra, Igor, herança da tia Lyubov. 120 mil rublos. Ainda não executado. Ela virou-se para o filho, cujos olhos arderam de uma fúria contida. Mãe, você planejava tirar dinheiro de nós também? Igor não respondeu. Seu silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. Ele apenas estendeu a mão e Zinaída entregou-lhe o caderno. Folheando as páginas com dedos que mal conseguiam segurar o papel, ele encontrou outras anotações, datas, nomes de parentes distantes, valores seguidos da palavra potencial. Era um mapa meticuloso de enganos, uma teia urdida ao longo de anos. O salão que minutos antes vibrava com risos e brindes, agora parecia um tribunal. Os convidados, outrora admiradores, transformaram-se em juízes. Alguns murmuravam entre si, outros, como o casal idoso da mesa ao lado, recolhiam suas bolsas em silêncio, como se o ar tivesse se tornado irrespirável. Basta! Valentina Borisovna golpeou a mesa com a palma da mão, fazendo os talheres tilintarem. Isso é uma farsa. Uma conspiração para me humilhar no meu próprio aniversário. Seu olhar, desesperado, buscou apoio entre os rostos conhecidos, mas encontrou apenas desdém. Até o garçom, que antes se apressava para atendê-la, agora observava a cena com uma expressão de nojo mal disfarçado. Foi então que Rijik, o gato, voltou a mover-se. Com um salto ágil pousou sobre o ombro de Valentina Borisovna, como se reivindicasse seu lugar naquela encenação. Ela gritou, tentando afastá-lo, mas o animal cravou as garras levemente na seda do vestido, fixando nela seus olhos âmbar. Os mesmos olhos que semanas antes a observavam da janela com uma advertência silenciosa. Esse gato é seu? Perguntou o administrador do restaurante, aproximando-se com um ar de quem finalmente compreenderá algo. Porque, veja bem, senhora Kolesnikova, animais não são permitidos aqui. E pelo que entendi, a senhora também não pagou pela festa. Ele abriu a pasta novamente, desta vez com um gesto teatral. A menos que tenha algum acordo com a gerência que eu desconheça. O riso que se seguiu foi amargo, quase uníssono. Os convidados riram não por diversão, mas por alívio, o alívio de ver desmoronar a fachada de perfeição que os havia enganado por tanto tempo. Valentina Borisovna olhou ao redor, como se esperasse que alguém, qualquer um, viesse em seu socorro. Mas os olhares que encontrou eram frios, calculistas. Até seus antigos amigos, agora a mediam com a mesma precisão com que ela um dia calculou quanto poderia extrair de cada um. Igor, sussurrou, estendendo a mão na direção do filho. Mas ele virou-se, como se aquele gesto o queimasse. Zinaída, por sua vez, aproximou-se do administrador e com voz firme disse: nós pagaremos o que for justo, mas não um rublo a mais do que o custo real dos pratos servidos. E exijo que a senhora, apontou para Valentina Borisovna, se retire imediatamente. Ela não é mais bem-vinda aqui. O silêncio que se instalou foi tão denso que se poderia cortá-lo com a faca de prata abandonada sobre a mesa. Então, como se obedecendo a um sinal invisível, os convidados começaram a se levantar. Alguns saíram em grupos murmurantes, outros, como Ana Semyonovna, aproximaram-se de Zinaída para agradecer em voz baixa. O salão esvaziou-se gradualmente, deixando para trás apenas os restos de uma celebração que nunca deveria ter existido. Valentina Borisovna permaneceu imóvel por um longo momento, como uma estátua de cera derretendo sob o calor da vergonha. Quando finalmente se moveu, foi para recolher a broche de prata do chão, a mesma que herdara da mãe, símbolo de uma herança que agora sabia-se estava mancada. Rijik observou-a com indiferença enquanto ela saía, arrastando os pés, pela porta dos fundos como uma sombra expulsa pela luz. Do lado de fora, o sol de março ainda brilhava sobre as vitrines do Kupetchesky Dvor, mas o reflexo já não parecia tão dourado. Zinaída folheava os registros com dedos trêmulos, enquanto os nomes e valores saltavam das páginas como acusações silenciosas. Maria Ivanovna, Réveillon corporativo. 40 mil rublos. Executado, lia em voz baixa, como se as palavras queimassem a garganta. Levantou os olhos para Valentina Borisovna, cuja postura outrora imponente agora se curvava sob o peso de um vinho derramado, mancha escarlate que se espalhava pelo tecido do vestido como uma metáfora cruel. Lembra-se, Valentina Borisovna, de como se tornou a benfeitora de Maria Ivanovna naquela noite de Ano Novo. A diretora do jardim de infância baixou a cabeça, as bochechas ardendo em rubor. Não havia desculpas que justificassem aquelas linhas. Zinaída não deu trégua. Com um gesto seco exibiu a última anotação: aniversário. Zinaída, 180 mil rublos. Dinheiro para o apartamento. Sua voz não tremia, mas cada sílaba era uma faca.
Sabia que estávamos economizando há anos para a entrada do nosso lar. Planejou tudo para que não pudéssemos recusar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sufocar o ar. Valentina Borisovna apertava os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Vocês não entendem, murmurou como se as palavras custassem sangue. Essas pessoas queriam ajudar. Eu apenas dei um pequeno empurrãozinho. Empurrãozinho? A voz de Igor cortou o ar como um chicote. Até então, ele havia se mantido em silêncio, mas agora a raiva transbordava. Mãe, você passou anos enganando pessoas. Usou a bondade delas como moeda. Manipulou, mentiu. Filho, você não compreende. O tom de Valentina Borisovna oscilar entre súplica e desdém. A vida me deu tão pouco. Sempre tive que me contentar com migalhas, negar a mim mesma até o essencial. Essas pessoas nem notariam a falta desse dinheiro. Para elas são trocos, para mim, era a chance de viver com dignidade. À custa dos outros, completou Igor, amargo. Isso tem nome, roubo. Um a um, os convidados começaram a se levantar. Alguns se aproximavam de Valentina Borisovna para cuspir palavras de reprovação, outros saíam em silêncio, como se o ar do salão tivesse se tornado tóxico. Ana Semyonovna enxugava lágrimas com um lenço rendado, os ombros sacudidos por soluços. Peço desculpas por arruinar a festa, dirigiu-se Zinaída aos presentes, embora sua voz não demonstrasse arrependimento, apenas a frialdade de quem cumpre um dever doloroso. Mas a verdade precisava vir à tona. O gerente do restaurante se removia de um pé para outro, nervoso, sem saber como lidar com a conta não paga. Nós arcamos, disse Igor, tomando a pasta das mãos de Zinaída. Seu tom era baixo, mas firme. É nossa dívida com vocês. Ela sentiu, sentindo um nó na garganta, uma mistura de alívio e amargura. Metade de suas economias evaporaria naquela noite, mas o preço da verdade, afinal, era alto. Valentina Borisovna permanecia sozinha no centro do salão vazio, como uma rainha deposta. Seu mundo desabava em câmera lenta, os olhares de admiração transformados em desdém ou piedade. O filho, sempre seu aliado, agora lhe virava as costas. A fachada de mulher culta e respeitável reduzida a escombros. Rijik, ainda no peitoril da janela, observava a cena com seus olhos âmbar. Quando o último convidado se retirou, o gato desceu com elegância felina e dirigiu-se à saída a passo lento e deliberado. Sua missão estava cumprida. Zinaída cruzou o olhar do animal por um instante, e juraria ter visto nele um brilho quase humano, como se Rijik compreendesse o peso daquilo que havia desencadeado. Ele piscou numa espécie de cumplicidade silenciosa, antes de desaparecer pela porta. Vamos para casa, murmurou Igor, passando o braço pelos ombros da esposa. Temos muito a conversar. Eles deixaram Valentina Borisovna para trás, rodeada pelos estilhaços de suas próprias mentiras. Pela primeira vez em décadas, ela sentia a velhice não como um título de respeito, mas como uma fragilidade cruel. Mas a história não terminaria ali. As verdadeiras consequências ainda estavam por vir. Agora eles tinham exatamente R$ 3.500, a mesma quantia de antes do aniversário de Valentina Borisovna. Podemos continuar economizando para o apartamento, disse Igor, abraçando a esposa. Mas então sacudiu a cabeça. Não vamos esperar. Encontrei uma boa opção no novo bairro. 2 quartos, já reformado. Custa 2,5 milhões, mas o banco aprova a hipoteca com nossa entrada. Chega de viver de aluguel, é hora de termos nosso próprio lar. Zinaída apertou-se contra ele, os olhos brilhando. Depois de todas as provações, sua família não só não se desfez como saiu mais forte. Igor se matriculou em um curso de qualificação para concorrer ao cargo de chefe de equipe. Artyom, ainda abalado pela revelação sobre a avó, aos poucos voltava à rotina, embora evitasse falar dela. E Zinaída acabará de receber uma promoção, agora era enfermeira-chefe, com um salário 1,5 vezes maior que o anterior. A vida se reorganizava. Valentina Borisovna sentava-se à janela de seu novo apartamento, um pequeno estúdio em um prédio de concreto na periferia da cidade. O sol de junho iluminava a mobília modesta, um sofá, um armário, uma mesa com 2 cadeiras. Nada supérfluo. Nos últimos meses ela mudará muito. A arrogância desaparecera, os cabelos ficaram mais ralos, e em seu olhar havia agora a desorientação de quem perdeu o chão. No início, culpou Zinaída, o filho, os vizinhos, qualquer um, menos a si mesma. Mas, na quietude da solidão, a compreensão veio. Ela própria destruíra sua vida ao perseguir um status ilusório e perder o essencial, o respeito do filho, o afeto do neto, a consideração das pessoas. Um gato ruivo de patas brancas pulou no parapeito. Valentina estremeceu.
Era o Rijik, o mesmo que, sem querer, revelara sua farsa no aniversário. Você, sussurrou. O animal a observava sem a hostilidade de antes. Em seus olhos âmbar, havia algo parecido com compaixão. Ela se levantou devagar, pegou os restos do frango do dia anterior e os colocou em um pratinho sobre a janela. Come, disse baixinho. Rijik cheirou e começou a comer. Daquele dia em diante passou a visitá-la todas as noites, e Valentina sempre guardava um petisco para ele. Aqueles momentos tornaram-se seu consolo nos dias vazios. Certa vez, reunindo coragem, ligou para o filho. Igor, começou, insegura. Queria dizer, perdoe-me por tudo. Do outro lado, houve um silêncio. Mãe, respondeu ele por fim, preciso de tempo. Eu entendo, murmurou ela. Só queria que soubesse. Reconheço minha culpa e me arrependo. Uma semana depois, Igor apareceu sozinho, sem Zinaída ou Artyom. Conversaram por horas, pela primeira vez em décadas sem máscaras nem manipulações. Não peço que me devolvam meu lugar em suas vidas, disse Valentina. Sei que não mereço, mas quero me redimir. Arrumar a trabalho como voluntária em um abrigo de animais. É pouco, mas é honesto. Igor a olhava e já não via a figura imponente e autoritária de sua infância, mas uma mulher idosa que perderá tudo por causa da própria ganância. Mãe, disse, suave, todos nós precisamos de tempo. Mas sou seu filho e sempre serei. Ao se despedir, Valentina tirou de uma caixa a broche de prata de sua mãe. Entregue isso, a Zinaída pediu, estendendo a joia. Sei que ela não aceitaria de minhas mãos, mas que esta broche seja um símbolo. Não de perdão, não ouso esperar por isso, mas de meu reconhecimento. Ela foi mais forte e mais honesta que eu. O sol de julho inundava de luz o novo apartamento dos Kolesniko. Uma ampla sala de 2 quartos em um prédio moderno, deles, comprada com financiamento, mas enfim sua. Era a festa de inauguração. Zinaída, em um vestido novo, apressava-se na cozinha. Artyom e os amigos exploravam seu quarto, onde finalmente cabia uma mesa de computador decente para o futuro programador. Igor, orgulhoso, mostrava o apartamento aos amigos. Sem a Zina, nada disso existiria, dizia, passando o braço pelos ombros dela. Ela não só me abriu os olhos, como salvou nosso dinheiro, nossa família. Zinaída sorriu, constrangida. No vestido, a broche de prata, 2 folhas entrelaçadas com minúsculas pedras coloridas, cintilava. A princípio recusará o presente, mas Igor insistira. Não é mais a broche da minha avó ou da minha mãe. Agora é símbolo da nossa família, da nossa vitória sobre a mentira. Na varanda, em uma cadeira de vime, Rijik dormitava. Depois de tudo, tornará-se visitante frequente da casa e, eventualmente, fora adotado pelos vizinhos do apartamento em frente, mas aparecia todos os dias, como se fiscalizasse se tudo estava bem. Sabe, disse Zinaída, observando-o. Às vezes acho que ele não é só um gato. Parece que há algo mais nele. Igor sorriu e a abraçou com mais força. Quem sabe? Talvez seja o anjo da guarda da nossa família. Quando os últimos convidados se foram, a campainha tocou. Era um entregador com uma caixa grande de bombons e um cartão. Parabéns pelo novo lar. Que sua casa sempre seja cheia de felicidade. VB. Zinaída e Igor trocaram um olhar. Era um pequeno passo, não rumo ao perdão total, mas à aceitação de uma nova realidade, onde cada um tinha a chance de ser melhor. Uma semana depois, Artyom surpreendeu. Pai, posso visitar a vovó? Quero mostrar a ela meu novo projeto de programação. Igor assentiu, sentindo o peito aquecer. A vida seguia, e nela havia espaço não só para a justiça, mas para a misericórdia. Valentina Borisovna, em seu apartamento modestíssimo com Rijik no colo, já não se sentia uma derrotada. Perderá posição, reputação, conforto, mas ganhará algo mais valioso, a honestidade consigo mesma, uma consciência limpa e a tímida esperança de que nem tudo estava perdido. E a broche de prata, passando de geração em geração, adquiria um novo significado. Não mais símbolo de status ou riqueza, mas emblema da resiliência familiar, da superação de provações e do triunfo da verdade sobre a mentira.